8 horas e 35 minutos, estamos de volta com o programa Sul Notícias nesta manhã de terça-feira, hoje é dia 5 de julho de 2022. Agora nós vamos com entrevista, eu recebo aqui nos estúdios para conversar comigo, aqui ao meu lado, o pastor Ciel de Souza, da Igreja Batista, que é uma das organizações religiosas mais antigas, muito mais antiga até do que a Igreja Assembleia de Deus. É uma instituição de caráter, de visão presbiteriana, né? Evangélico presbiteriano, que teve origem na Inglaterra, mas que se desenvolveu com força nos Estados Unidos e de lá veio para o Brasil. Ele mora em Sombrio desde dezembro de 1996, ele tem 3 meses de Sombrio a mais do que eu. Chegou em dezembro, eu cheguei em fevereiro de 97, do ano seguinte. Eu recebo aqui Ciel de Souza, pastor, muito obrigado pela sua presença, bom vê-lo aqui, e conversar sobre um assunto que me emociona e que eu tenho muito apreço, que é a religião, que é fé, que é compromisso com Jesus, com Cristo, com o cristianismo especificamente. E para conversar um pouco mais, porque conversávamos antes, eu tenho presença na minha vida da Igreja Batista como instituição religiosa desde a minha infância, porque onde eu cresci já existia uma Igreja Batista, tinha uma professora minha que era integrante da Igreja Batista, professora das séries iniciais, e o filho dela, que eram meus amigos, a gente brincava de futebol na rua, e sempre convivi com isso, e tenho esse sincretismo religioso presente na minha vida, e por isso eu quis trazê-lo aqui para conversar sobre isso, sobre a Igreja Batista, os dogmas, as características dessa religião que é tão presente na vida brasileira. Bom dia. Bom dia, Xixo, bom dia, meus amigos aí do outro lado, né, da telinha. É bom estar aqui, né, essa parceria, esse tempo, né, mais de 20 anos de... Mais de 25. 25 anos de conhecimento. É só uma correção, né, na verdade a Igreja Batista é de linha protestante. Ah, né? protestante. Tanto assim como a presbiteriana, né? Certo, Você pode se confundir, né? Mas são igrejas de linhas diferentes, evangélicas também. Tem Cristo como uma referência, mas tem alguns princípios. Ela tem até diferentes. Um surgimento paralelo ao protestantismo de Lutero, né? Isso, Lutero, a partir de Lutero, logo depois vem lá em Inglaterra, porque Lutero foi mais na Alemanha, a Inglaterra gera mais essa desinência, né? Dentro do movimento protestante que surgiu lá por volta de 1400 na Europa. E a Igreja Batista, ela começa, na verdade, ali quando os separatistas ingleses, né, vão para os Estados Unidos, devido à perseguição na própria Inglaterra. Ali começa de fato, né, a Igreja Batista. E a partir dali é que chega no Brasil os primeiros missionários, né? Tanto que a primeira Igreja Batista ela foi fundada na Bahia. É conhecida como a primeira Igreja Batista do Brasil, na Bahia. Aí vieram vários influências, né, ingleses, americanas, letos, né, os alemães. Então é uma instituição, na verdade, como se for internacional, ela está em toda a parte do mundo. E nós, batistas do Brasil, fazemos parte da chamada Aliança Batista Mundial. Então, são batistas que se reúnem, né, no mundo inteiro. Congregam mundialmente. E você é carioca, nasceu no Rio de Janeiro e veio para Sombrio. Mas antes disso, como foi a sua caminhada? Eu sou, como a gente chama, de carioca da gema, né? Sou nascido no município mesmo do Rio de Janeiro. A minha caminhada na fé, ela começou, na verdade, desde nascimento. Nasci já, a gente chama de berço, né? Berço evangélico, mas tem aquele momento em que você tem o seu próprio contato, né, com Jesus. Sai daquela religiosidade no sentido de apenas seguir aquilo que os pais faziam, mas tem o seu encontro pessoal. E isso é praticamente uma coisa que acontece com todas as pessoas, porque tem um momento da vida que a gente vai cuidar do que a gente quer e esquece isso, e de um determinado momento que a gente esbarra com isso e percebe, meu Deus, quanto eu precisava disso. Isso, e comigo foi com uns 15 anos de idade. Com 15 anos foi que a ficha caiu, né? Aí quando a ficha caiu, eu entendi que eu precisava de um compromisso maior, né? Porque a gente sabe, né, que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Quando a parte espiritual não está sendo atendida, que é justamente o nosso mundo interior, todo o mundo externo vai ruir, porque não tem base, né? O que solidifica, na verdade, esse mundo externo,
A vida que nós levamos aqui é justamente esse mundo interior consolidado. E então, com 15 anos veio então esse entendimento, que chamamos de conversão, e com 18 é que eu entendi então que Deus queria de mim algo maior, né? Um propósito, né? Que era justamente me colocar à disposição, abrir mão de algumas coisas que eu imaginava que era naquele tempo meu sonho. E eu comecei, a partir daí fui para o seminário, estudei, né, na escola, na faculdade teológica, e depois de estar um tempo no Rio de Janeiro atuando, eu senti o desejo de poder trabalhar como missões, que a gente chama, né? Os batistas são muito fortes em missões, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, o meu trabalho era dentro do Brasil, né, junto com a minha esposa. Aí fomos designados para Xanxerê, lá para o Oeste Catarinense. Isso em 1992. E ficaram lá quanto tempo? 4 anos e meio. E aí vieram para Sombrio? Isso, depois de 4 anos e meio, como éramos missionários, havia uma necessidade de um casal com as nossas características, né? O nosso trabalho era justamente na consolidação, né? Na formação da igreja em si. E a igreja de Sombrio, na época, a pessoa que estava cuidando, que era uma missionária, a característica era muito mais social. Eles precisavam de alguém que está para liderança, alguém que tinha outro tipo de perfil, né? Aí foi quando eles solicitaram que a gente viesse para Sombrio. Aí viemos para Sombrio em 15 de dezembro de 96, estamos até hoje. Nos apaixonamos. Quando achávamos que iríamos ir para outro lugar do Brasil, estava solicitando ir para São Paulo, mais próximo do Rio, foi quando entendemos que Sombrio realmente era o nosso lugar, né? Às vezes você se identifica com o lugar. Eu moro há 25 anos em Sombrio e eu tenho alguns flashes de memória do tempo que eu residia no norte do estado, mas a sensação que eu tenho é de que eu sou da vida toda dali. Absorver essa coisa da terra, da identidade, criar laços fortes, isso é uma característica que vem, eu acho até por Deus mesmo, né? E o catarinense, né, no início bem desconfiado quando vem alguém de fora, vamos chamar assim, um estrangeiro, né, de fora, mas depois que eles conhecem, depois que eles passam um tempo juntos, eles percebem que realmente não tem nenhuma preocupação, eles abrem o coração, né? Xanxerê mesmo, eu fui muito bem tratado, tanto é que todo ano, agora eu falei que a minha esposa recente, a saudade, né, devido à pandemia nós não fomos, né, a saudade de poder voltar ao Oeste Catarinense, Xanxerê, Chapecó, rever amigos, né, pessoas que a gente caminhou durante muito tempo, né? Então, um povo muito, muito amável. E, aliás, esse é o maior capital que a gente pode ter na vida, né? Mais do que qualquer dinheiro e patrimônio que você pode acumular, o capital das alianças que você faz, emocional, espiritual e de conhecimento com outras pessoas, é algo insuperável. Até hoje eu tenho amigos em várias partes do país, porque eu também fui um pouco nômade na minha juventude, andei muito, e até hoje eu tenho contatos com pessoas em várias partes do país. Claro que não tenho frequência, mas a rede social reaproximou, facilita, né? Então a gente fica revendo isso, é muito importante. A Igreja Batista, assim, para que a gente possa entender um pouco mais do rito da igreja, da consolidação, do trabalho de evangelização, queria que o senhor contasse um pouco para a gente disso. Show. A Igreja Batista, ela tem um caráter totalmente missionário, até porque ela é fruto de missões, né? Quando os americanos decidiram expandir a obra missionária americana para outras regiões, outros países, o Brasil foi contemplado. Então, como a gente tem essa característica missionária, como é que funciona a Igreja Batista? A Igreja Batista, ela não tem, vamos chamar assim, um poder maior, né? Como algumas denominações, a própria Igreja Católica tem, né? O Vaticano, a Igreja Batista não. Nós trabalhamos em cooperação através de convenções, né? Então, exemplo aqui, a região aqui do sul catarinense, as igrejas do sul, as igrejas batistas do sul catarinense formam associações, chamamos de Associação Batista da região. Essas associações em cada região, no oeste, no norte, no Floripa, formam o que chamamos de convenção, é a Convenção Batista Catarinense. Só que esses órgãos não têm poder sobre a igreja. Cada igreja batista, ela é independente, uma da outra. Unidade, é una. Só que elas trabalham em unidade. Sim. Então, a igreja de Sombrio, ela se governa. Ela não tem nenhum outro poder para governá-la. É a própria igreja, né, juntamente com a sua liderança, que se governa. Então, tem essa peculiaridade, né? E ela tem, né, a confissão, né, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, né?
Então a gente entende assim, não é o líder, a palavra do líder que vale mais. Né? O líder é respeitado enquanto a sua palavra estiver embasada na Bíblia. Então, para a gente, a Bíblia é a regra de fé. As nossas discussões, sai do achismo, eu acho, eu penso, não, o que a Bíblia diz? Né? Então, a Igreja Batista, de uma forma geral, ela tem como base a Bíblia como regra de fé. Antigo e Novo Testamento? Antigo e Novo Testamento. Os dois. Aqui, a minha produção nos ajudou para que a gente aqui não deixe de falar do caráter histórico. Segundo as informações do Google, que é um cara que sabe tudo, pelo menos deveria, a Igreja Batista surgiu em 1609 e teria sido fundada por John Smith e Thomas Helwys, em Amsterdã, na Holanda. Logo bem perto da Alemanha, né? Aquela questão de influência dos batistas tem sua origem em um movimento iniciado pelos dois lá em Amsterdã. Cada vez mais, se a gente percebe, né, eu diria até uma campanha ostensiva para afastar as pessoas dessa consciência religiosa. Eu vou chamar de consciência religiosa, do um ponto de vista até mais científico, talvez, pelo aspecto de que a consciência religiosa desperta sensos comuns de civilidade, de moralidade, de aspectos importantes para a solidificação da família. E cada vez mais a gente percebe esse ataque, essa campanha, um ataque a essa consciência da religiosidade que é importante dentro do ser humano. Que aí se joga uma diferença de religiosidade e religião para tentar descaracterizar um do outro, que eu não consigo desassociar. Sim. Mas esse momento cresce e vem sendo feito ao longo de 40 anos, com doses homeopáticas e diárias, quase que de uma terapia intermitente de alguém tentando colocar no consciente coletivo uma outra visão. Como você, dentro dessa estrutura de uma espécie de coordenador espiritual da igreja, de pastor dessas pessoas que vão à igreja recorrendo a um amparo espiritual, percebe esse momento? Vivemos um momento assim muito, como você falou, muito delicado. Essa é uma realidade. Só que não é algo que acontece somente agora. Talvez hoje está muito mais forte, né? Consolidou ao longo do tempo? Consolidou ao longo do tempo. Se a gente olhar bem a história, vamos ver, Marx dizia que a própria religião é o ópio do povo. Né? Por que isso? Porque uma vez que os princípios são quebrados, são negligenciados, são desfeitos, abre-se porta para muita coisa. A gente sabe que hoje, independente da religião, seja o catolicismo, o próprio protestantismo, a base disso é a família. São os princípios familiares que são base para isso. E quando essa estrutura é quebrada, então abre-se uma porta realmente para que tudo aquilo que as ideologias desejam chegar, elas consigam essa base, ela não tem barreira, né, que impeça, seja moral, seja social. Então, por isso que talvez a igreja passe por tudo isso. Né? Mas eu vejo também que um dos problemas maiores está na própria compreensão. Eu vou chamar agora, puxando a sardinha para os evangélicos. Nós evangélicos também, talvez, nós perdemos um pouco do sentido e da visão daquilo que Deus veio realizar. Quando Jesus diz assim, depois daquela frase de Pedro, sobre a sua palavra, eu vou estabelecer a eclésia, que era a igreja. E se a gente entender a eclésia na verdade não era uma palavra religiosa. A igreja, na verdade, a ideia dentro do grego, do próprio hebraico, que era carral, não era uma ideia religiosa. Porque, na verdade, era um movimento. Os romanos e os gregos usavam essa expressão para falar sobre embaixadores que eles enviavam para as colônias recém-conquistadas para estabelecer a cultura romana, a cultura greco-romana. Então, a visão de Jesus, quando fala de igreja, não fala de uma religião, mas ele falava de pessoas que iriam, neste mundo, nesse sistema, vamos chamar assim, estabelecer o reino. Por isso que ele falou muito claro, é chegado o reino. E se a gente olhar lá desde Gênesis, vai ver que a ordem de Deus para Adão e para Eva foi, dominem, governem. Então, cabia o homem governar este mundo debaixo da direção e orientação de Deus. Né? Era como se, vamos imaginar Portugal, o céu fosse Portugal, o Brasil fosse a terra, né? E onde Deus queria estabelecer a sua colônia. Só que não uma colônia de opressão, uma colônia de paz e de felicidade. Era assim o Jardim do Éden. Só que o pecado, a desobediência, destoa tudo isso. Então, na verdade, o propósito não era criar 4 paredes, nem criar vários sistemas de fé
ou de religião. Era que nós pudéssemos trazer o céu à terra. Era que nós pudéssemos viver, né, olhando a vida espiritual, né, não no sentido como algo desconectado, mas, na verdade, entender que nós somos seres espirituais, que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Só que nós invertemos, né? Achamos que o espiritual só acontece quando estamos na missa ou no culto. Na verdade, nós somos seres espirituais. É por isso, né? E se a gente não entender isso, a Harvard, recentemente, 2 pesquisadores chegaram à conclusão que existe dentro do cérebro, eles chamam de ponto Deus. Não no sentido religioso, mas eles falam de uma necessidade que o ser humano tem de uma questão espiritual. E o próprio salmista Davi falava sobre isso, né? Que o homem tem sede de Deus. Então, por mais que neguemos, por mais que o ateísmo diga que Deus não exista, né? Mas existe dentro da gente uma essência espiritual. E a gente não vai ter como fugir. É isso que traz sentido para a nossa vida. É como você falou, né? Chega um tempo que você para assim, peraí, eu tenho que fazer algo da minha vida. Por quê? Porque há uma necessidade dessa busca de sentido. Ninguém consegue ser vazio o tempo todo. Não dá, não tem possível. como. E dentro dessa temática, eu tenho o aspecto que a gente tem que entender que nós somos passageiros. Nós habitamos um ambiente que temos que transformar ele no melhor possível, e para isso nós temos as nossas, vamos de uma maneira bem popular, regras divinas, eu diria, que é os ensinamentos de Jesus no Evangelho, que a passagem dele aqui é a perfeição da humanidade que Deus quer de nós. Ah, mas é muito difícil de fazer isso, porque ser bom o tempo todo, dar outra face, não, isso não é fácil. Não, claro que não é, por isso que somos pecadores, mas nós temos que nos aproximar ao máximo desse ideal. Por quê? Porque aí vem a promessa do reino após a vida, né? Que seria o habitat da alma. E você falou algo bem interessante, né? Viver esses princípios, eu costumo dizer assim, ó, que quando Jesus sobe na montanha, né, a gente chama de Sermão do Monte, né, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, para mim ali ele estabelece a constituição do reino. Tanto que ele diz assim, ó, Moisés disse isso para vocês, mas eu porém vos digo. E se a gente olhar bem, cumprir tudo aquilo que ele fala no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é impossível. Mas é impossível sozinho. É impossível Ciel. Exato. Ele não falou que eu tenho que fazer isso sozinho, ele falou que ia mandar o Espírito Santo. Ou seja, quando eu entendo isso, existe uma questão espiritual, que é o próprio Jesus que me ajuda, é igual o pai, né? Você tem filhos. Quando eles eram bem pequenos, você tinha que ajudar na bicicleta, segurar na mão. Dar comida na boca. Dar comida na boca. Por quê? Porque eu, como pai, você estava orientando e ensinando o seu filho aquilo que eles como deveria viver. Assim é a mesma coisa. Deus é o nosso pai. E como esse pai, ele vai nos orientar. Eu não tenho que fazer sozinho, eu não tenho que viver, como se for dar a face, viver os princípios, as regras do reino sozinho. Não, ele que me capacita para que eu possa suportar tudo isso. É verdade. E assim, todo mundo, todas as pessoas precisam seguir em determinada monta regras. Até o crime tem regras. Sim. Eu vi um documentário, até comentei já com a nossa audiência, em que tinha lá uma faixa dizendo: é proibido empinar moto. Porque eles entenderam que era um risco para a comunidade. Então, eles, como a polícia não pode entrar, eles disciplinam lá. Então, há um senso de normatividade até dentro da estrutura totalmente desnormatizada, né? É verdade. Eu, como vim do Rio de Janeiro, eu conheço bem esse ambiente de comunidade, né? Agora o nome bonito é comunidade, né? Antes era favela. E continua sendo a mesma coisa. Eu lembro que minha tia morava numa comunidade, eu morava na outra comunidade. Eu lembro que quando descobriram, né? Por exemplo, na comunidade não se chama polícia, se vai até o chefe do tráfico, é assim que funciona. Eu lembro que começou a sumir bujões, fogões, né? E aí foram até o chefe do bairro ali, chamado o traficante, e falaram com ele. Ele descobriu quem foi a pessoa vinha apanhando, ia na casa das pessoas que ele vendeu aquele bujão, ou vendeu aquele objeto que ele roubou. Ele tinha que tirar lá, levar para onde ele pegou, e aquela pessoa que comprou tinha 24 horas para sair. Largava tudo, botava o que pudesse botar no caminhão e ir embora. Então, não podia ter assalto dentro da comunidade, não podia um monte de coisa. É lógico, né? Era no tempo antigo, hoje não há tanto respeito assim. É por isso que muitas comunidades... E é uma perversão da ordem, sim, né? Exatamente. Porque não é a obrigação de quem faz o mal cuidar
do bem, né? É a questão da omissão do próprio Estado, né? Quando o Estado se omite, aí, na verdade, cria-se um Estado paralelo. Né? É o que está acontecendo hoje, né? Principalmente nas grandes capitais. O bom é que eu estava sentado antes de entrar, eu vi a notícia bacana, né? Que nossa região, pelo menos, a nossa polícia tem feito um trabalho muito bacana e tem coibido um pouco, né, dessas ações da bandidagem. Eu entrevistei ontem o capitão Faber aqui, né? E falamos até sobre as questões, alguns aspectos pontuais de projetos que foram criados e que acabaram gerando algum efeito positivo e que eles podem ser multiplicados. Isso que é importante. Agora, como entra a promessa do reino na vida do cristão, seja ele evangélico, seja ele católico? Enfim, como entra a figura do reino, da promessa da boa nova na vida do cristão, dentro dessa compreensão de perda de valores? Ok. A primeira coisa é que a gente precisa entender que a promessa do reino não é apenas uma promessa vindoura após a morte. Ela, na verdade, se torna uma realidade. Quando Jesus falou uma coisa bem interessante, assim, ó, o reino está dentro de vós. Então, a partir desse entendimento, quando eu entendo isso, né? Porque vamos imaginar o seguinte, lá em tempo de Moisés, eles tinham uma arca, ou tabernáculo, que era montado em cada lugar que eles paravam. João diz assim, no Evangelho de João, e o verbo se fez carne e habitou entre vós, ou seja, a palavra original é assim, ó, tabernaculou. O verbo se fez carne, ou seja, ele tabernaculou, ou seja, fez em nós o seu tabernáculo. Então, a partir desse momento que eu entendo isso e que eu permito que Jesus faça isso na minha vida, ele vem e habita dentro de mim. Agora o reino já está dentro de mim. Né? É o reino, digamos assim, momentâneo e o reino vindouro que virá. Mas o céu eu já experimento agora, no sentido de uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Quando eu olho para a minha família, os valores, eu estava até pensando sobre isso, né? A gente tem tanta coisa linda e não percebe. Olha, nós trabalhamos com Doutores da Vida, que é um projeto que visita hospitais, e a tristeza de ver mães ali cuidando de um filho, sabendo que tem mais 2 em casa que ela não pode cuidar. E às vezes as pessoas não valorizam o filho saudável que tem em casa, não valoriza a esposa ou o esposo que tem em casa, não valoriza a casa. Aquilo que para nós sempre sonhamos com alguma coisa a mais, não é verdade? Sim. Mas aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós temos hoje, já é o sonho de alguém, um carro, uma casa, uma família. E já foi saudável. O nosso sonho. Exato. Já foi o nosso sonho. A gente tem às vezes, a gente conversa com minha esposa sobre isso, e aí eu faço assim, não, vamos fazer uma análise. A gente está casado há 16 anos, vamos ver o que a gente tinha e com o que a gente conseguiu construir nesse período. Sim, isso é fundamental. Como o que nós já tivemos, o quanto evoluímos até aqui. Mas em relação à questão do habitar e sentir o reino dentro, a gente pode, eu diria, talvez, não sei se você concorda comigo, mas eu poderia exemplificar na medida em que a gente pode experimentar isso quando praticamos o bem. Quando ajudamos, quando fizemos algo pela outra pessoa, a sensação que experimentamos de leveza, de espírito preenchido, talvez a alma cresça, essa sensação agradável é uma demonstração física do reino habitando. Isso é o que a Bíblia chama de atos de justiça, né? É a manifestação do reino. Porque assim, ó, o reino vem, entra dentro de nós, nos conecta, nos reconecta novamente com Deus, e a partir daí a visão que eu tenho de mim mesmo, do meu ambiente diferente, porque agora eu quero ajudar que as pessoas de fato possam também experimentar o que eu tenho experimentado. Além de pastor, também trabalho com inteligência emocional. E quando isso. Quando eu falo de liderança, ou seja, eu também trabalho com casais, ou trabalho com o pessoal, eu não tenho como não falar de inteligência espiritual. Porque o nosso maior problema hoje, Xixo, que a gente vive hoje nesse país, ou nesse mundo, de forma geral, como ser humano, é não entendermos a paternidade de Deus. Olhamos Deus como aquele carrasco que fica... Não, é o contrário. Punitivo. Isso, eu creio. Hebreus tem um texto que diz assim, ó, que Deus é Pai dos Espíritos. Então eu creio que, na verdade, nós fomos gerados em Deus, espiritualmente falando. Então, na verdade... Não é o meu pai biológico, foi colocado na minha vida para representar o próprio Deus. Essa era a ideia.
que ele pudesse ter características, quando eu olhasse para ele, eu pudesse ver o meu pai espiritual, o meu pai celestial. O problema é que meu pai também foi contaminado pelo pai dele, chegamos em Adão. Esse é o nosso maior problema. O propósito carregamos esse estigma, né? Exatamente. Então, o meu pai não conseguiu ser o modelo como eu precisava que Deus, né, de Deus. Por quê? Porque também não tinha um modelo, assim como meu avô, meu bisavô, até chegar de novo em Adão. Mas agora, quando eu entendo isso e reconsidero, chamamos de ressignifica, essa palavra certa, a gente chama de ressignificação da paternidade, a gente muda porque paramos de condenar os nossos pais, paramos de julgá-los por aquilo que eles não nos deram e compreendemos que eles só não deram a gente aquilo que a gente queria porque eles não tinham para dar. Tem vários nomes para isso, né? Tem algumas técnicas como de Ho'oponopono, tem uma série de técnicas, mas que em resumo é isso. Nós temos um pouco de tempo ainda e eu queria entrar num assunto que, se o senhor me permitir. Nós temos também, dentro dos ensinamentos religiosos, a determinação de Jesus, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem a sua vida como homem e tem a sua vida como filho de Deus. E na vida como homem nós temos que lidar com coisas que influenciam na nossa vida como filhos de Deus, né? E a gente vai viver um momento muito importante hoje. Eu não quero misturar o assunto, mas quero falar sobre isso, porque nós vivemos um momento de decisão fundamental na vida pessoal, dando a César o que é de César, ou colocando César no lugar de César, vamos parafrasear, né? Sim. Nós estamos decidindo agora, nesse ano, questões sobre aborto, liberação de drogas, sobre identidade de gênero nas escolas, sobre comportamento e vivência da família enquanto uma instituição que pode ser afetada pelo meio educacional. Esse é um momento difícil. Como colocar em primeiro lugar, diante de outros interesses, essa questão dos princípios, que são heranças que nós temos que ter, né? Ou levar. Eu creio que talvez... Ou passar para os filhos. Talvez seja a nossa maior guerra hoje em dia, né? Vivemos esses momentos assim que são decisões que temos que tomar. O problema é que se a gente pudesse ter um túnel do tempo para ir daqui a 30 anos ou 20 anos, talvez nem tanto isso, para a gente ver os resultados que algumas medidas tomadas hoje de forma emocional ou de forma ideológica ou tempestiva vai gerar lá no futuro, sabe? Porque às vezes decide pelo estômago, né? Exatamente. Então, a gente precisa trazer de volta os princípios da família, porque ela nunca falhou, né? O problema é que as pessoas tentam elaborar teorias baseadas em ciência social que não tem comprovação. E isso tem gerado, e o triste é que, infelizmente, isso é passado como verdade, né? Porque a gente sabe que uma crença, para ser formada, ela só precisa ser repetida muitas vezes. É o que acontece, né? Se a pessoa senta, eu vejo, né, na minha família no Rio de Janeiro, as pessoas sentam de manhã, tarde e noite na frente da televisão e ficam ouvindo as mesmas coisas, os mesmos comentários. Às vezes uma fonte única. Exatamente. Meu sogro é assim, ele todo dia televisão. E é fonte única. Fonte única. Aí o que acontece? Isso formata a mentalidade, a pessoa passa a ter essa visão e vai aceitando como normal. Existem coisas que são comuns, mas não são normais. E que a gente respeita. Há uma diferenciação. Que aprendemos comum, a conviver com elas, exatamente, mas não são normais. É isso que nós não podemos abrir mão. A gente tem que respeitar aquilo que é comum, mas não podemos abrir mão daquilo que entendemos como princípio, né? Comum é uma coisa, ser normal é outra. O problema é que as pessoas querem fazer-nos engolir tudo isso, né? Por exemplo, quando fala que eu tenho direito ao meu próprio corpo, tudo bem, só que eu tenho outro corpo, né? A mulher tem outro corpo dentro de si quando está grávida. E é muito mais sério do que se imagina, sabe? Aí, trazendo para o lado espiritual, isso é uma situação séria. Biblicamente falando, é um sangue, esse sangue vai ter que ser requerido, é bíblico isso. É verdade. Sabe? Todo sangue, todo assassinato, vamos chamar assim, vem um preço, e esse preço é muito sério. Só que, como as pessoas pegam a questão da fé como se fosse apenas uma questão religiosa e não uma questão de identidade, a gente não pode abrir mão do que nós somos seres espirituais. Que habitamos num corpo, possuímos uma alma. Se nós negarmos essa questão espiritual, a gente vai se perder. Aí perdeu toda
a visão de pessoa, de gente. O que nos faz respeitar-nos uns aos outros é justamente essa identidade espiritual dentro de nós. O que nos faz respeitar aquilo que é do outro é justamente a identidade espiritual. Se nós abrirmos mão disso, abrimos mão de tudo. Abrirmos mão da vida. Abrir mão da vida. Porque daí a gente não deixa de estar conectado, a gente vai passar a se sentir desconectado quando na verdade estamos conectados. Aí passa a ser o que eu acho, né? Não mais um princípio, não, agora é o que eu acho. Então cada um fazer o que acha. É a relativização de tudo. Isso. Querido, eu queria agradecer muito sua presença aqui para a gente conversar. Quero marcar outros dias, outras ideias. A gente tem aí uma possibilidade de mudança na nossa programação, com mais espaço para debate. Queria poder sempre contar com a sua presença sempre que possível. Foi muito bom conversar, acho que a gente compartilhar isso com a nossa audiência é muito importante. Nós temos que falar sobre as coisas que são fundamentais, porque se nós falarmos aquilo que nós entendemos como fundamental, outras pessoas vão passar fundamentalismos para nossa cabeça e para nossa audiência. Nós temos que ocupar o nosso espaço. Isso é importante. E não significa que o fato de falarmos daquilo que acreditamos anulamos aquilo que as pessoas acreditam. De modo algum. Mas é como você falou, o fato da omissão daqueles que têm um pensamento diferente ou divergente e não colocar sua opinião, as pessoas não têm como fazer esse contraponto, né? Aquele que fica lá com a única fonte, vendo todo dia sentadinho na frente da TV, vai ter só aquela visão e não vai ter a oportunidade de se deparar com uma outra visão diferente das coisas. E eu quero agradecer, Ticho, pela muito obrigado, oportunidade. Eu que agradeço. Estamos aqui sempre à disposição. Eu sempre tenho dito, somos uma fundação, a TV é mantida por uma fundação educacional e social e o objetivo dela é levar orientação, informação, esclarecimento e visões diferentes desse grande universo que não fomos nós que criamos, mas que estamos aqui por causa do Criador. Né? Ok, obrigado pela oportunidade. 9h07, vamos ao intervalo comercial e voltamos depois com previsão do tempo. Se o Coutinho já estiver aí, daqui a pouquinho a gente já fala com ele.